Filipe Cardoso, da Barbo FAPEL, foi o vencedor da 4ª edição do Crédito Agrícola Costa Azul. Uma corrida disputada em 3 etapas, onde no seu primeiro dia, chegada em Setúbal, o vencedor foi o corredor basco da equipa Orbea. Ele que, ficando na liderança, conseguiu segurá-la no segundo dia na etapa para Ourique, mas as diferenças continuaram sempre muito pequeninas entre os homens da frente, de tal forma que na ligação entre Sines e Grândola no último dia, tudo estava em aberto. E foi até ao risco final que acabou por se saber exatamente quem seria o vencedor. Quarta edição do Grande Prémio Crédito Agrícola. Íamos sair da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra. No pelotão, apenas 2 homens podiam repetir uma vitória à geral. Um deles, o vencedor do ano passado, o sprinter da Manta Rota. Vamos ter uma parte dura quase na parte final, que é a passagem pela Rábida. Eu penso que aí vai ser decisiva essa passagem e a parte final será para discutir ao sprint. Venho para vencer este prémio, esse é o meu objetivo e espero consegui-lo domingo. 130 corredores à partida, um deles, Javier Benítez, estava de regresso a Portugal, ele que foi o vencedor da primeira edição do Crédito Agrícola Costa Azul. Já estou a ver a toda a gente que estava quando corria a Benfica e bueno, já falei que estou muito contento, gosto muito deste país e da gente e bueno, vamos ver hoje a corrida como vai. Já depois de respeitado 1 minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia no Japão e também de Artur Agostinho e Amândio Louro, 2 fervorosos do ciclismo, estava na estrada Marcos Chagas mais esta edição do Crédito Agrícola Costa Azul, 17 equipas com alguns nomes vindos de fora. Alguns nomes, mas fundamentalmente presenças de equipas onde a juventude impera. O caso Xavier Benítez é mesmo uma exceção, mas maioritariamente corredores jovens, a juntar aos muitos e bons jovens que também já existem em Portugal. Andamento rápido e Samuel Caldeira, do Priu Tavira, logo com uma primeira dificuldade. Se calhar uma primeira indicação que as coisas não iriam correr tão bem quanto desejaria o corredor algarvio. Um furo, mas logo depois a conseguir colar ao pelotão e depois, com esta estrada boa, as primeiras tentativas de fuga a tentarem vir para a frente, a tentarem estes homens evidenciarem-se. E uma velocidade muito grande e a discussão entre as principais figuras com o objetivo de ganhar o prémio logo nesta meta volante em Palmela. Neste caso, Filipe Cardoso a bonificar 3 segundos, os segundos que iam ser preciosos nas contas finais desta corrida. Pelas características da prova, apenas 3 etapas em linha e, claro, também sem grandes dificuldades em termos de percurso. Estávamos na passagem por Palmela, depois aqui uma queda a vitimar vários corredores sem consequências muito graves. Felizmente, toda a gente a passar e a conseguir continuar em prova. Andamento muito rápido nesta primeira etapa, Marcos Chagas, aqui com uma frente de corrida já formada, o andamento foi realmente bastante elevado. Por causa da importância das metas volantes e as equipas com os principais sprinters a não permitir que o espaço de qualquer das fugas que aconteceu ao longo destes 3 dias fosse por aí além. Sempre distâncias recuperáveis. Daqui não sai ninguém. Roda, come e bebe. E não puxa? Não, come e bebe. Mas não deixa sair ninguém. Indicações para António Amorim, o homem da Barbo, que estava aqui a ser acompanhado pelo diretor desportivo. Na fuga, estamos a falar do grupo em fuga, nitidamente a intenção de Carlos Pereira de manter a corrida, como dissemos, sempre curta por causa de Filipe Cardoso. Só que a tarefa estava complicada para António Amorim. Isto porque daquele grupo de 6 unidades saltavam estes 2, Aritz Bagues, um basco da Orbea, e o português Bruno Sanches da LA Antarte. O grupo intermédio era alcançado, do pelotão saltavam então 2 elementos, o homem da Rabobank e um corredor da KTM Múrcia. Foram vantagens pouco significativas para estes homens. Sempre, até porque, pelas indicações dadas por Carlos Pereira, a partir do momento em que a fuga, onde estava um seu elemento, deixou de existir, a equipa, naturalmente, também assumia o comando da perseguição. Entrávamos na fase decisiva da prova, a entrada na Serra da Rábida. Fase final, com a chegada em Setúbal, havia a Serra da Rábida para fazer e lá estava a equipa do Barbo FAPEL. No grupo da frente, Marco Gozo da Rabobank ficava para trás devido a um furo. Complicada a vida para o corredor holandês, aliás, as distâncias, as tais diferenças pequeníssimas entre corredores. Ainda na frente, uma última tentativa no caso do corredor da KTM. Héctor González a tentar, mas o pelotão estava atento.
Muito próximo, o ritmo cada vez mais forte imposto na altura pelo campeão nacional Rui Sousa, corredor, como já dissemos, da equipa comandada por Carlos Pereira. Tínhamos uma última contagem para o Prémio da Montanha, a cerca de 13 km para a chegada ao centro de Setúbal, e nesta frente da corrida, há aqui, nesta ascensão ao Prémio da Montanha, um pequeno grupo que se destaca. Um grupo que ganha alguma vantagem, com os mais habilitados para estas coisas de montanha. Depois a discussão entre eles, no caso Santi Pérez, a ser o mais rápido e a ser o primeiro nesta primeira contagem de montanha também do Prémio Costa Azul. Uma terceira categoria, onde depois do espanhol Santi Pérez vai fazer cruzar esta linha do Prémio da Montanha um outro corredor espanhol, Délio Fernandes, e o terceiro lugar a ficar para o português Hernani Broco. 3 formações portuguesas, se bem que os 2 primeiros sejam de nacionalidade espanhola. E Santiago Pérez, a olhar para trás, descíamos depois a alta velocidade e o pelotão ia ficar todo junto. Já na aproximação à meta final em Setúbal, nesta altura ainda Santi Pérez na dianteira. E depois estes instantes finais, com o pelotão a apanhar o corredor espanhol da equipa Barbo, que tem sido a equipa mais vitoriosa esta temporada. À exceção da volta ao Algarve, ganhou todas as outras competições em Portugal. Neste caso, através de Sérgio Sousa, aqui a Barbo a tentar, através de Filipe Cardoso, uma chegada ao sprint. 2 km para a chegada, tentativa de fuga anulada. Não há fugitivos, pelotão compacto. A decisão da corrida nestes últimos instantes, com uma queda a acontecer, apesar de não havermos, que decidiu também parte desta etapa. Porque um dos principais protagonistas, Samuel Caldeira, foi um dos que ficou nessa queda coletiva. E acabou por ser um basco da Orbea, Ion Aberassuri, um jovem de 21 anos, a vencer a etapa. E a ser o primeiro líder deste grande prémio. Samuel Caldeira, com a camisola amarela, facto de ter vencido o ano passado este prémio, a chegar, envolvido também Edgar Pinto, homens envolvidos na queda e que não conseguiram entrar na discussão do sprint. Vitória e liderança para este jovem basco que venceu na véspera de fazer 22 anos. É a primeira vitória como profissional, segundo ano profissional. Y nada, pues por ser la primera victoria como profesional, pues la verdad que es imposible que no recuerde estos momentos. E a classificação geral individual após a primeira etapa, o sabido subia ao segundo lugar por penalização não só do corredor russo que fora segundo, mas também de Xavier Benítez, por desentendimento no final da etapa. E 123 corredores assinaram o livro de ponto. Neste segundo dia da prova organizada pela PAD Lagos Sport, fazíamos a ligação entre Santiago do Cacém e Ourique. Sem grandes dificuldades no percurso, a expectativa era mesmo perceber qual o comportamento do pelotão. E mais uma vez, andamento rápido logo de início. Principalmente porque logo ao quilómetro 41 estava a primeira meta volante e, como fizemos referência, importantíssima neste tipo de corrida. Nesse caso foi Filipe Cardoso a passar em primeiro e a bonificar 3 segundos. E depois acontecia a fuga 5 km depois. Finalmente, permissão para uma fuga dar certo, neste caso com um trio que se formava na dianteira. Luís Afonso, da equipa Liberty Seguros, Santa Maria da Feira, também um corredor da Rabobank, o holandês Wilco Kelderman, e este espanhol de azul, Cristiano Escudero, que tinha a particularidade de ter a acompanhá-lo o pai, nesta moto de uma equipa de reportagem espanhola que veio até Portugal fazer um trabalho sobre o Grande Prémio Crédito Agrícola Costa Azul e a aproveitar para acompanhar in loco o filho. Não é todos os dias que é essa possibilidade tão perto do jovem corredor que fazia parte neste dia da fuga da dianteira. Rio Mira à vista, passagem por Vila Nova de Mil Fontes, os 3 da frente com 3 minutos e 20 segundos de vantagem. O próprio Cristiano Escudero a ser o primeiro nesta contagem de montanha antes de se descer para Odmira. O pelotão mantinha a tal desvantagem de pouco mais de 3 minutos. Os da frente começavam já a descer a alta velocidade para Odmira. E lá atrás havia preocupações de uma equipa que tentava também, no final da etapa, perspectivar uma vitória ao sprint, neste caso Samuel Caldeira, e tínhamos o diretor desportivo Vidal Fitas a dar instruções para dentro do pelotão. Eu achei melhor ser já. Assim a gente leva já isto controlado. O quem? Hã? Quer a gente na corrida? Sim. Não. Vamos agora o pessoal vai lá. Ah, é? Não, Vamos a meter um passinho. mas saia lá da frente, saia da frente.
Sai lá da frente. Não é para controlar para a próxima. Não. Não? Não. Porquê? Sabes porquê? Porque lá da frente estão 2 gajos a 10 segundos. Naqueles 3 estão 2 gajos a 10 segundos. E neste momento quem tem a obrigação de controlar as coisas já o Barbo que tem. O Filipe está a 4 segundos na geral e os Orbeias estão lá à frente, percebes? Portanto, eu saio lá à frente, sim, saio lá à frente. Muito na defensiva, Vidal Fitas, salvaguardando os seus corredores e na expectativa do que estava por diante. A passagem do pelotão por Odmira, de onde saíam 2 corredores da equipa Itera Katusha. 2 corredores da mesma equipa, 2 excelentes roladores que alcançaram e ultrapassavam os homens que estavam na dianteira. Os 3 que esboçavam aqui alguma reação acabariam por ser engolidos pelo pelotão. Porque os 2 homens da dianteira estavam muito mais frescos, ainda por cima sendo da mesma formação. Entretanto, os que estavam em posição intermédia, naturalmente, eram alcançados. Era a perspectiva daquilo que desde o início se pensava, uma chegada a Ourique em bloco, para depois os sprinters se posicionarem para aquilo que seria a discussão em cima da linha de meta. Mas deu trabalho, muito trabalho às 2 formações, principalmente a equipa Orbeia, do camisola amarela, e também a Barbo FAPEL. Estávamos a 10 km da chegada, à fuga dos 2 russos a ser anulada. Chegada a Ourique tinha a particularidade de ser numa ligeira subida e, portanto, dita também alguma diferença em relação a um sprint normal, mas o trabalho das principais formações, aqui já com a entrada também da Prio Tavira, nesse acelerar da aproximação à meta final. E depois esta viragem e o tal pequeno topo. Pequeno topo para a chegada, ainda com o homem da KTM ligeiramente adiantado na viragem para a reta da chegada, só que depois era preciso força. E o mais forte é, claramente, o corredor russo da equipa Itera Katusha. O tal que no dia anterior tinha levado 1 minuto de penalização, caso contrário passaria a ser o líder a partir deste dia. Alexei Tsatevich, corredor da Itera, a ser claramente o mais forte, à frente de 2 homens do Loltano Olé, Celestino Pinho e também Bruno Saraiva. Entravam também estes 2 portugueses para aquele grupo que podia discutir a corrida. Por força das bonificações de 6 e 4 segundos. Mas a amarela continuava na posse do basco e John Aberasturi, da Orbea. No entanto, a concorrência aproximava-se e, como se pode ver, diferenças mínimas entre corredores. Teenage idol, could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? Chegámos ao último dia com uma diferença muito curta e ainda com muitos segundos para colher durante esta etapa, e a classificação está de uma maneira, mas uma meta volante ou 2 altera completamente a geral e no fundo quem parte do líder a meio da etapa pode já não estar. Tem a situação das metas volantes que é importante, mas eu penso que a chegada vai ser o que vai decidir o prémio. Saída de sinos para os 122 corredores em prova e a camisola amarela presa apenas por 4 segundos. Grande expectativa em relação a esta etapa, não só pela dureza na sua parte final, em relação às 2 anteriores, se calhar mais marcante, mas também pelas 3 metas volantes que estavam no percurso. Incidente ainda antes do quilómetro 0, com alguns corredores a saírem magoados desta situação. Diversos corredores maltratados, o pior nitidamente Daniel Silva, da equipa do Honda Boa Vista. E como estava tudo em aberto, as metas volantes tinham uma importância clara. Filipe Cardoso aqui já a mostrar ao camisola amarela que estava a recuperar terreno. Mas também ele a vender cara a derrota, porque foi segundo e Samuel Caldeira continuava também ele, ainda com aspirações a ganhar a corrida. Tudo em aberto, portanto, e faltavam ainda 2 metas volantes. Entretanto, estes 2 homens conseguem saltar do pelotão, conseguem alcançar alguma vantagem. João Matias, do Vitória AEC, e também Vítor Lopes, da equipa do Cartacho. Numa altura em que 2 corredores estão na dianteira da corrida, com pouco mais de 1 minuto de vantagem sobre os homens da frente, a decisão está lá atrás, no pelotão. Apenas 3 segundos separam os homens que estão, neste caso o líder, corredor da Orbeia, e Filipe Cardoso, que está no segundo lugar. Depois de passar a primeira meta volante,
Filipe Cardoso foi o primeiro, mas o camisola amarela ficou na segunda posição. Apenas um segundo, portanto, de vantagem para o corredor da equipa do Barbeau FAPEL. Tudo por decidir nos quilómetros que faltam, 2 metas volantes no local da chegada e, claro, depois a meta final, também ela com bonificação para os 3 primeiros. Tudo em aberto então e vamos ver como é que tudo decorre até ao final. Já dentro de Grândola, Vila Morena, na segunda meta volante do dia, o pelotão tinha alcançado os 2 fugitivos e aqui os protagonistas da corrida, os principais protagonistas, neste caso Samuel Caldeira, a ser ele desta vez a passar em primeiro. Filipe Cardoso, no entanto, nesta altura já era líder virtual da corrida. Samuel Caldeira, ainda com esta bonificação, podia juntar a chegada e, portanto, mantinha-se, obviamente, em aberto a corrida, passagem pelo centro de Grândola e depois o ataque para o prémio da montanha. Aqui outros protagonistas, neste caso a equipa LA Antarte, com pretensões com Hugo Sabido na discussão da classificação do melhor trepador. Mas há este homem, este espanhol da equipa Loltano Lolé, Henrique Salgueiro, a dar uma sapatada um pouco mais vigorosa, exatamente antes de passarmos por essa contagem de montanha de 4ª categoria. Henrique Salgueiro a ser acompanhado pelos familiares que vieram para a estrada neste grande prémio apoiá-lo e passa com algum destaque esta contagem de montanha. E entrava também ele nas contas do melhor trepador. De qualquer maneira, estava ali o camisola verde, neste caso Santiago Pérez, a fazer 3º lugar e, de alguma maneira, já também a confirmar o prémio, a liderança de Rei da Montanha. Pelo meio, ainda a tentativa de outros protagonistas, nomeadamente um corredor da seleção luxemburguesa que passara até então bem despercebida na corrida, mas também eles não conseguiram os seus intentos, porque o pelotão rolava muito depressa. Pelo meio, já tinha sido passado de novo no local da chegada uma outra meta volante ganha por Filipe Cardoso, que nessa condição reforçava a tal liderança virtual da qual temos estado a falar. Instantes finais, era o final da etapa mais longa desta 4ª edição do Grande Prémio Crédito Agrícola Costa Azul, com a equipa do Barbeau aqui mais evidente na frente dos acontecimentos. Preparativos para, de novo, o Filipe Cardoso tentar a vitória. É verdade que ali no momento Samuel Caldeira, um dos principais favoritos, fica prejudicado, ligeiramente entalado ali, sem culpa de ninguém em particular. A vitória é mesmo para Filipe Cardoso. Média de 43 km/h, ligeiramente a passar essa marca neste 3º e último dia, e Filipe Cardoso a sagrar-se vencedor da prova. Gostaram em mim desde sexta-feira. Por um motivo ou por outro não consegui corresponder ao trabalho que eles fizeram nas 2 primeiras etapas. Sinceramente já me começava a sentir mal por tanto trabalho que faziam por mim e eu ao final não conseguia estar ali para lhes oferecer a tão desejada vitória. Muito obrigado ao Carlos Pereira pela aposta e a todos os meus colegas de equipa que fizeram um trabalho espetacular. Ao ganhar a primeira contagem de montanha no Alto da Rábida, Santi Pérez sagrou-se rei dos trepadores. Para nós também era secundário, mas bueno, vimos na situação. No primeiro dia probamos e já levar todos os dias ao maior, pues bueno, también aquí a final dieron un poco libertad para tentar de seguir puntuar y así tener también esa opción de pódio. O quadro de honra, os 10 primeiros desta classificação geral final, onde, caindo para a 3ª posição, o basco John Aberasturi consegue ser o líder da classificação da juventude. Destaque também para o corredor russo Alexei Satevich, que foi o melhor na classificação por pontos. Por equipas, triunfo da Liberty Seguros Santa Maria da Feira. Foi a 4ª edição desta prova organizada pela PAD Lagos Sport. Temos até este momento 4 vencedores diferentes. Não há melhor desporto para chegar aos meios rurais, às zonas agrícolas, que o ciclismo. Portanto, o ciclismo é um grande contributo no desenvolvimento rural, anima as estradas, as pessoas estão à beira das estradas, as populações, outro tipo de desporto não chega. Portanto, este casamento da PAD, do ciclismo e do crédito agrícola, acho que fica muito bem. E enquanto houver este entendimento, continuaremos a fazer este grande prémio Costa Azul.